Sabe, lendo sobre investigações criminais comuns, a gente percebe logo de cara que existe uma expectativa muito clara de finalidade na nossa sociedade, né? Com certeza. Aquela coisa de encerrar o assunto. Exato. Acontece algo terrível, aí a polícia vem, o local é isolado com aquela fita amarela, a perícia recolhe o que precisa, o chão é lavado e, teoricamente, a vida segue. Fica muito a impressão de que o trauma foi limpo daquele lugar. O que, na verdade, é só uma convenção moderna nossa. Nós criamos essa ilusão reconfortante de que o espaço físico pode ser, digamos, resetado com produtos de limpeza e burocracia. Sim, como se assinar um papel resolvesse tudo. Exatamente. A gente acha que a ordem natural das coisas foi restaurada só porque um relatório foi assinado e carimbado. Mas a realidade é bem mais sombria. Muito mais. E, nossa, quando olhamos para a pilha de fontes da nossa análise de hoje, essa ideia de limpeza desmorona completamente. Vira pó, né? Vira pó. A nossa missão nesse mergulho de hoje é focar de maneira total, absoluta, no horror sobrenatural e naquelas teorias aterrorizantes que habitam o interior rural. Nós reunimos um material pesadíssimo. E que material, hein? São diários antigos, boletins de ocorrência que estavam mofando no fundo de delegacias de interior. Isso, relatos antropológicos incrivelmente densos de locais muito remotos. São lugares onde, sério, a linha entre os vivos e os mortos mal existe. É quase invisível. E o nosso objetivo aqui não é apenas listar eventos assustadores como se fosse um catálogo, sabe? Claro, a gente quer ir mais fundo. O porquê de eles acontecerem. Ao cruzar todos esses registros, o que emerge não é um além caótico com fantasmas aleatórios querendo dar susto em quem passa. Não é filme de Hollywood, né? Longe disso. O que vemos operando nessas comunidades mais isoladas é um sistema muito sombrio, implacável e assustadoramente organizado. Trata-se de uma estrutura profunda de cobrança, de vingança e principalmente de sacrifício. É o tipo de material que faz a gente olhar para o chão, né? E perceber que a terra guarda memórias. E o preço por perturbar essas memórias costuma ser pago de uma forma, assim, muito brutal. Brutal e sem negociação. Sem piedade. Então, para começar a entender a mecânica dessa cobrança bizarra, vamos abrir o nosso primeiro arquivo. Ele nos leva para o nível mais íntimo possível, que é o interior de uma casa. O ambiente familiar, que deveria ser seguro. Isso. Nós estamos falando de anotações feitas em 1987, num povoado de Minas Gerais chamado Córrego do Sapo. Eu fiquei super intrigada com essa história. É um caso fascinante. O relato principal ali gira em torno da dona Sebastiana. Ela era uma senhora de pouco mais de 70 anos na época. E os registros médicos que vieram anexados na fonte mostram que ela tinha passado semanas internada no hospital tratando uma pneumonia bem forte. Ela estava bem fraca. Sim. E quando ela finalmente tem alta e volta para casa, morando sozinha e ainda bem fragilizada, ela percebe quase que imediatamente que o ambiente ali está alterado. Tem alguma coisa muito errada. Só que o bizarro é que o boletim policial inicial não aponta nenhum arrombamento, né? Nenhum. A porta estava trancada exatamente do mesmo jeito que ela tinha deixado. E mesmo assim, a disposição interna das coisas dela estava sutilmente corrompida. Lendo as fontes, elas descrevem que umas panelas estavam trocadas de lugar, o terço dela tinha sido jogado no chão e vários retratos antigos da família estavam virados de frente para a parede. O que já dá um frio na espinha, porque não é um assalto comum. Não, nada foi roubado. E além disso, tem a questão dos cachorros dela, o Totó e a Pipoca. Os cachorros de caça, verdade. Sim, os vizinhos diziam que eram cães valentes, que não tinham medo de nada. Mas quando a Sebastiana chegou, eles estavam aterrorizados. Eles estavam tremendo, escondidos lá num canto escuro perto do fogão a lenha. Isso é um detalhe crucial. A mudança no comportamento dos animais é o primeiro indicador real de que não se trata de uma invasão humana. É, bicho sente, né? Com certeza. Animais não processam o mundo com os filtros de racionalização que nós humanos usamos. A gente ouve um barulho e tenta justificar. Ah, foi só o vento, foi a madeira estalando. A gente inventa desculpa. Exato.
Mas eles não. Eles sentem a alteração de pressão e de energia no ambiente imediatamente. E tem aquele detalhe olfativo que os relatos mencionam, que é bem forte. Nossa, sim, o cheiro bizarro de terra molhada misturada com flores mortas. Isso não é por acaso, viu? Em análises folclóricas mais aprofundadas, isso funciona como uma espécie de assinatura biológica do sobrenatural. Como assim biológica? É que o ambiente sofre uma queda brusca de temperatura, e aí a umidade condensa de uma vez, trazendo aquele cheiro que vem lá do subsolo. A casa, de certa forma, estava avisando a ela que havia algo desenterrado ali dentro. Credo. E essa presença ela se manifesta de forma totalmente física na mesma noite. De acordo com o depoimento que a Sebastiana deu para a polícia depois, ela acorda de madrugada, vai até a cozinha tomar água e dá de cara com uma figura parada lá no escuro. Imagina o susto dessa senhora. Eu teria tido um ataque do coração na hora. A figura é descrita como uma mulher usando um vestido branco, assim, de defunto, sabe? Com o cabelo branco arrastando pelo chão da cozinha. Mas a descrição do rosto é a pior parte. É de revirar o estômago. No lugar dos olhos não tinha nada. Havia apenas 2 cavidades bem profundas e escuras. E a boca dessa entidade, ela estava costurada. Costurada com linha mesmo? É, com uma linha grossa, que ficava começando a se romper e rasgando a pele da figura quando ela tentava abrir a mandíbula para dar um grito, só que era um grito que não emitia som nenhum. Era um silêncio absoluto. Um terror visual completo. Mas é interessante notar que a figura não atacou a dona Sebastiana em nenhum momento. Não, ela só ficou parada apontando para o chão da cozinha, bem ali na base do tal do fogão a lenha, onde os cachorros estavam se escondendo. Exatamente. A documentação relata que a Sebastiana saiu correndo, fugiu de casa e foi chamar um benzedor lá da região, um homem conhecido como Zé Pequeno. O Zé Pequeno entra na história e resolve o mistério, né? Resolve. E a frase que ele usa para justificar a necessidade de quebrar o chão da casa é maravilhosa, é fundamental para a nossa tese de hoje. Ele vira para ela e diz que as paredes têm memória. As paredes têm memória. Que frase pesada. Muito. Aí eles pegam marretas, quebram o piso ao redor do fogão a lenha e acabam encontrando uma ossada humana ali embaixo. O que deve ter sido um choque enorme para todo mundo. Sim, porque a perícia da época recolheu tudo e identificou os restos mortais. E adivinha? Eram de um homem chamado Tônico Ferreira, que era o marido de uma antiga moradora daquela casa, a Maria das Dores. O que vira o caso de cabeça para baixo, sabe? Porque eu fui ler o histórico dessa região e a versão oficial que todo mundo contava no povoado era bem diferente. Todo mundo achava que ele tinha fugido, né? Exato. A lenda local era que o Tônico tinha assassinado a esposa, a Maria das Dores, por conta de ciúmes e depois ele tinha fugido no meio da noite para nunca mais ser visto. Mas os ossos provaram exatamente o contrário. Ele nunca fugiu. Ele nunca fugiu, gente. Ele foi assassinado logo depois de ter cometido o crime e acabou sendo enterrado na própria cozinha, onde a tragédia toda aconteceu. A coitada da Sebastiana passou décadas fazendo café, literalmente em cima de um cemitério clandestino. E a partir dessa revelação física, quando os ossos são encontrados, a manifestação sobrenatural passa a ter uma lógica aterradora. A forma como a entidade apareceu para Sebastiana não era só um monstrinho criado para gerar horror visual. Tinha um significado, né? Muito profundo. Era uma tradução literal do trauma da Maria das Dores. Os olhos arrancados e aquela boca costurada que você mencionou são representações puramente simbólicas do silenciamento que ela sofreu. A justiça sobre a morte dela e a verdadeira história do que aconteceu com o assassino estavam literalmente enterradas sob aquele fogão. Ela não podia ver a justiça e não podia falar a verdade para ninguém. Exatamente isso. O peso desse segredo deformou a anatomia do próprio espírito dela. Olha, vamos desempacotar isso, porque eu fiquei fascinada por essa ideia. Lendo esses relatos, a impressão que dá não é de uma alma com livre-arbítrio tentando dar um susto numa velha inofensiva. É quase como se a casa fosse um disco rígido imenso. Entende? Um disco rígido. Gostei da analogia. Pensa comigo. O trauma duplo ali, o assassinato da Maria das Dores e em seguida a ocultação do cadáver do assassino dela, tudo ali no mesmo metro quadrado,
Gerou um pico de energia tão violento que acabou corrompendo o ambiente. Fez um curto-circuito na casa. Fez um curto-circuito e criou uma espécie de arquivo fantasma, que ficou travado lá dentro do sistema, e o fantasma não conseguia se expressar até que alguém viesse e formatasse o sistema de uma vez por todas. E nesse caso a formatação foi o ato físico literal de quebrar o chão com uma marreta e tirar os ossos. Exato. A comparação com o sistema de computador corrompido é muito, mas muito precisa. O espírito se tornou prisioneiro daquela mentira estrutural que a comunidade inteira contava. E a maior prova dessa teoria está justamente no desfecho documentado lá nas fontes. Quando o ambiente muda de novo... Sim, quando a verdade histórica vem à tona e os ossos do Tonico são retirados debaixo do fogão, os registros apontam que a entidade da Maria das Dores aparece uma última vez para Sebastiana. Só que a anatomia traumática dela desaparece por completo. É uma libertação visual. Total. As costuras da boca se desfazem, as cavidades vazias do rosto voltam a ter olhos castanhos normais e aquele cheiro terrível de cadáver e terra molhada é substituído na mesma hora por um aroma muito forte de rosas frescas. O que nos mostra que a resolução espiritual exigiu uma ação física aqui no mundo real, né? Desenterrar os ossos era o único caminho possível. Exatamente a verdade precisava ver a luz do solo. Só que essa primeira história mostra pra gente um fantasma que é, de certa forma, passivo. Ela estava lá presa num ciclo de dor, apenas esperando alguém consertar o ambiente. Ela não atacou ninguém. Não, foi até pacífico. Mas aí a pergunta que fica é: o que acontece quando o ambiente não apenas retém a memória, mas passa a caçar os vivos de forma totalmente ativa? Aí o negócio muda de figura. Muda bastante. É aqui que a gente precisa avançar nos nossos arquivos e ir para um caso muito mais agressivo. Vamos saltar no tempo para 1976, lá no Cerrado de Goiás, numa localidade isolada chamada Riacho das Pedras. E é aí que a dinâmica de assombração deixa de ser um pedido de socorro, como o da Maria das Dores, e se transforma numa força de retribuição predatória pura e simples. Sim, é caçada aberta. Os diários e as notas policiais que temos sobre esse caso contam a história da família Mendonça. Eles saem lá da agitação da capital e vão ocupar uma vasta propriedade rural da família, chamada Fazenda Esperança. Aquela clássica chegada dos urbanos no campo. Exatamente. Eles chegam com tratores barulhentos, cheios de projetos de expansão, representando bem aquela modernidade batendo de frente com o interior mais arcaico e silencioso. E logo nos primeiros dias eles entram em conflito com uma moradora muito antiga do topo do morro da propriedade, que era a Dona Clotilde. Dona Clotilde, que figura, hein? Uma figuraça. Ela era uma curandeira muito temida por toda a região. As notas descrevem ela como uma mulher quase esquelética que tinha só 3 dentes na boca, andava toda curvada e rejeitava qualquer tipo de aproximação das pessoas da cidade. É interessante porque a simples presença da família Mendonça na Terra parece funcionar como o acionamento de um mecanismo de defesa do próprio solo. É imediato. Sim. O ecossistema ao redor da fazenda inteira entra em colapso. A escalada dos eventos é muito bizarra e metódica. Quase estratégica, eu diria. Muito estratégica. Primeiros registros falam de dezenas de galinhas da fazenda que simplesmente amanheceram mortos num dia, mas não atacadas por lobo, não. Elas estavam dispostas em círculos perfeitos, todas com os pescoços quebrados na mesma direção. O que já mostra que tem um ritual envolvido aí. Nenhum animal selvagem faz círculos perfeitos de carcaças. Pois é, depois disso o cavalo mais forte da família simplesmente tomba morto lá no meio do pasto e a inspeção veterinária da época foi acionada, mas eles não encontraram absolutamente nenhuma marca, nenhuma doença, nenhuma picada de cobra, nada. Era como se tivessem desligado o bicho. E os ataques escalam para a lavoura também, não é? Sim, a plantação inteira de milha deles é revirada do avesso durante uma única noite. E as raízes de todos os pés de milho ficaram expostas para a suma. Em uma noite só. Isso é impossível para uma velha sozinha. Impossível, mas o pior ainda estava por vir, que foi com a filha mais nova deles, a Sandra. Ela entra num estado catatônico profundo do nada. E nos momentos de lucidez, ela descrevia que viu uma mulher muito, muito velha parada no pé da cama dela todas as noites. E a velha não fazia nada, ficava apenas observando ela no escuro.
há um claro objetivo de esgotamento material e psicológico. As forças daquele lugar estão minando aos poucos a capacidade da família Mendonça de se manter viva na Terra. Cortando alimento, cortando transporte e acabando com a sanidade da família. Exato. Um cerco completo. E isso nos leva direto ao clímax aterrador desse caso. O patriarca da família, o seu Euclides Mendonça, decide que já deu. Ele simplesmente surta, pega uma arma de fogo e sobe o morro sozinho de noite para confrontar a Dona Clotilde, culpando a velha esquelética por toda a sabotagem que estava rolando. O que foi um erro fatal. Muito fatal. Ele sobe e desaparece no escuro. Ninguém tem notícia. No dia seguinte, quando um grupo de busca formado por vizinhos armados entra na propriedade da Clotilde para procurar por ele, eles encontram um absoluto caos. O cenário é de filme de terror. De revirar o estômago. Na terra fofa, ali nos fundos do casebre dela, eles acham vários fragmentos de ossos de pessoas diferentes e dentro da sala tinha um altar bizarro montado com pedaços humanos, várias velas escuras e o mais chocante, bem no centro de tudo, tinha uma fotografia muito antiga. Uma fotografia de 1902. Isso, datada de 1902, mostrando a primeira geração, lá os fundadores da família Mendonça. E o desfecho dessa busca, quando eles vão para o pomar atrás do casebre, é onde a violência cruza com o ritualismo de uma forma extrema. Sim, é muito pesado. Eles encontram o corpo do Euclides. Ele estava pendurado pelos pés, amarrado de cabeça para baixo num galho bem grosso de uma mangueira. E o relato oficial é que o corpo dele estava completamente esbranquiçado, como papel. Pálido demais, né? Sim, porque a perícia lá constatou que o corpo dele não possuía mais nenhuma gota de sangue nas veias. Zero. Todo o sangue do Euclides havia sido drenado por cortes cirúrgicos muito precisos e escorrido direto para uma grande gamela de madeira lá embaixo. Daquelas bacias pesadas usadas para alimentar porcos na roça? Exatamente. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa análise. Eu quero pausar e olhar para os documentos, porque quando eu estava lendo essas anotações históricas anexadas nesse caso de Goiás, teve uma matemática ali que não bateu de jeito nenhum na minha cabeça. Ah, a linha do tempo, certo? Os ancestrais lá do Euclides orquestraram um massacre horrível contra os indígenas locais para roubar aquelas terras todas. E a lenda que rolava no povoado era que a tal da Dona Clotilde seria uma menina indígena de cerca de 10 anos de idade que conseguiu sobreviver a esse massacre porque ficou escondida no mato. Isso é o que contavam. Beleza. Só que, peraí, faz as contas comigo. Se ela era uma criança de uns 10 anos em 1902 e o caso que a gente está analisando, onde o Euclides é pendurado na árvore, acontece em 1976, são 74 anos de diferença, certo? 74 anos exatos. Então, ela teria 84 anos no mínimo quando Euclides sumiu. No mínimo. Gente, eu conheço pessoas da cidade e por mais saudáveis que elas sejam, elas não conseguem abater um cavalo forte de forma invisível, elas não conseguem arrancar lavouras inteiras sozinhas de madrugada e muito menos amarrar um homem adulto e debater pelos pés numa árvore para drenar o sangue dele. Fisicamente impossível. Como que uma velha frágil seria capaz de fazer tudo isso na calada da noite? A balança da lógica não fecha. E essa incompatibilidade física é exatamente o que eleva a tese do sobrenatural nessa região do Cerrado. Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê que não estamos lidando com as limitações da biologia humana tradicional. Não tem como ser humano. Não. A teoria que os folcloristas e investigadores da época levantaram se baseia num pacto geracional terrível, ou, de forma ainda mais sombria, em magia de preservação vital. A gamela cheia de sangue que eles acharam não é o descarte de um homicídio passional. Ela é uma ferramenta de coleta. Pera, então você está sugerindo que o sangue do seu Euclides ali funcionou literalmente como combustível? Sim, exatamente isso. O sangue é a moeda de troca nesse ecossistema invisível do interior. Veja bem, o massacre de 1902 encharcou aquela terra toda com sangue inocente e isso gerou uma dívida ancestral imensurável com o lugar.
O que quer que mantivesse a dona Clotilde operando com aquela força bruta, com aquela vitalidade absurda, usava a linhagem dos Mendonça como um pagamento contínuo, como se fosse um aluguel da vida dela. Caramba, ela não matou ele porque ficou com raiva do trator no presente. Não de forma alguma. Ela executou uma cobrança documentada do passado. Ao drenar o sangue do descendente direto de quem roubou a terra lá atrás, ela está, na verdade, devolvendo a força vital para o solo. É a engrenagem de uma balança cósmica muito primitiva e severa. Nossa, mas isso torna tudo ainda mais perturbador, sabe? Porque, tipo, o Euclides dos anos 70 não estava lá no massacre de 1902. Ele nem era nascido. Ele não puxou o gatilho na época. Não, ele comprou ou herdou a fazenda do pai dele e estava só tentando viver a vida dele moderna ali. Mas essa suposta justiça espiritual não tá nem aí para a ignorância dele. Não existe tribunal de apelação no além. A genealogia dele, o sangue que corria nas veias dele, já era o contrato de morte carimbado. É duro, mas o sobrenatural não opera com a nossa moralidade. Não segue as nossas leis civis contemporâneas de quem é culpado e quem é inocente. Ele só cobra a dívida. Para a força da terra que a Clotilde servia ou que ela manipulava, a linhagem familiar carrega o peso intacto da culpa, não importa quantas gerações passem. Meu Deus! O que nos empurra diretamente para nossa terceira e última fonte pesada de hoje. Porque assim, até agora a gente falou de uma entidade ligada a uma casa específica e de uma linhagem pagando dívidas através de uma velha curandeira. Ainda estamos muito no campo do rancor atrelado a formas humanas, entende? Sim. Pessoas, fantasmas de pessoas. Mas e o que acontece quando o credor dessa dívida não é uma velhinha ou um fantasma, mas sim uma entidade geográfica gigantesca? Uma força selvagem, vasta e impossível de ser morta com um tiro. É o nível de ameaça que o homem urbano não consegue processar. Não consegue. Os relatos que trazem essa resposta pra gente vêm lá de São Bento do Brejo Grande, na região do Vale do Ribeira e em São Paulo. E tudo isso está registrado em diários de obras oficiais do ano de 1992. Esse caso do engenheiro é o cenário perfeito do embate entre a engenharia de ponta, baseada puramente na lógica dura do cimento e do metal, contra uma força ancestral incalculável, que está intimamente ligada à água. Exato. Nesses diários da construtora, a gente acompanha a rotina do Dr. Maurício, que era um engenheiro-chefe encarregado de construir uma nova estrada asfaltada ali na região. E para que esse projeto saísse do papel, o traçado exigia a drenagem completa de um imenso brejo muito escuro que tinha ali. É um brejo gigantesco e muito antigo. É gritante nos primeiros registros que ele faz. Ele anota sobre os atrasos na obra, sabe? E reclama o tempo todo da resistência irritante da população local. Especificamente de uma senhora idosa, a Dona Antônia. Outra figura arquetípica de aviso. Sim. Ela era uma moradora muito antiga, que vivia avisando a todos que o marido dela tinha sido, palavras dela, engolido pelas águas daquele mesmo brejo muitos anos antes. Ela tentou alertar o Maurício repetidas vezes que aquela área não era apenas um buraco com água suja parada. Era um antigo cemitério, um local de sacrifício sagrado dos antigos. E ela diz para ele não mexer nas águas de jeito nenhum. Ela fala que mexer com tratores ali era assinar uma sentença de morte para todos os trabalhadores. Mas o engenheiro, bom, ele fez o que fazem. Ele ignorou completamente, protegido pela arrogância do homem civilizado da ciência. As escavadeiras avançam de qualquer jeito e a quebra violenta daquele ecossistema desencadeia uma reação instantânea do ambiente. O primeiro sintoma, que foi até relatado em memorandos internos preocupados da construtora, é o sumiço bizarro de um trabalhador encarregado de fazer a topografia da área do brejo. Sumiu em plena luz do dia. Sumiu do nada. Eles encontram as ferramentas dele largadas no chão e uma trilha perfeita de pegadas de botas que marcham em linha reta direto para dentro da água escura do brejo. E não havia nenhuma marca de luta, nem sangue, nem arrasto. O que sugere que ele caminhou voluntariamente para a morte. Exatamente, como se estivesse em transe. E pouco tempo depois disso, a coisa piora.
Os seguranças noturnos que vigiavam os tratores começam a relatar nos rádios que estão ouvindo múltiplas vozes chorando sob a superfície do brejo. O desespero começando a escalar na equipe. E então, o ceticismo durão do Maurício é completamente aniquilado numa noite só. Ele escreve no diário pessoal dele que numa noite de lua cheia, ele acordou inquieto e caminhou sozinho até a beirada daquela água escura. E lá, logo abaixo da superfície prateada da água, iluminada pela lua, ele viu dezenas de rostos humanos flutuando no lodo. Dezenas de rostos. Rostos pálidos, como máscaras mortuosas, sabe? Todos de olhos bem abertos, todos olhando fixamente para ele lá em cima. E os rostos chamavam o nome dele, Maurício, Maurício, sem sequer quebrar a superfície da água para respirar. O terror aqui é existencial e muito profundo. O ambiente não mandou um representante ou um fantasma isolado para dar um susto nele. O próprio abismo daquela terra abriu os olhos e chamou ele pelo nome. É de arrepiar a alma. Mas assim, é aí que eu fico muito incomodada lendo essas notas. Porque o Maurício, diferente da maioria daqueles arquétipos teimosos de histórias de terror, ele percebe a burrada que fez. Ele recua, né? Ele recua rápido. Aterrorizado pelo que viu, ele faz o que a lógica mais prudente mandaria. Ele embarga a própria obra na manhã seguinte, ele manda os tratores recuarem, muda o traçado inteiro da estrada e desiste para sempre de drenar o brejo. Ele tenta desfazer o erro. Só que as anotações médicas mostram que ele começou a adoecer gravemente mesmo assim. Ao procurar a dona Antônia, em total desespero, tossindo água, ela revela a ele que não adiantava mais pedir desculpas. Ele já havia sido marcado ao rasgar a primeira camada daquela área sagrada. Ela usa uma expressão de que um filamento da água podre do brejo estava agora crescendo lá dentro dele. Crescendo como uma raiz invisível nos pulmões? Isso. E a medicina convencional dos melhores hospitais da capital falhou miseravelmente em encontrar qualquer tumor físico ou infecção no corpo dele. O cara sentia uma sensação constante de afogamento em terra firme e os médicos não viam nada nos raios-x. A punição que não pode ser tratada com antibióticos. Mas olha só, então me ajuda a entender a lógica espiritual disso, porque me parece terrivelmente injusto. Nas fábulas mais clássicas, a gente aprende que quando a pessoa percebe o erro, se arrepende de verdade e pede perdão, a maldição acaba, né? O monstro vai embora. O perdão é o clichê da redenção. Mas aqui o Maurício interrompeu o dano na mesma hora que viu a manifestação real. Por que a punição continua devorando a vida dele de dentro para fora? Sabe com o que eu comparei na minha cabeça? Com o quê? Mas vai lá e força a porta num reator nuclear em colapso. Certo. Não importa se o cara abre a porta, olha a luz, percebe o brilho mortal da radiação, grita, ai, desculpa, errei, e fecha a porta 1 segundo depois, a intenção sincera de consertar o erro não importa nem um pouco para o material radioativo. A proximidade letal já aconteceu. Isso. A proximidade letal já aconteceu. O simples ato de abrir a porta contaminou a célula dele. O brejo, então, funcionou como uma espécie de zona de radiação espiritual severa. O simples ato de mandar o trator escavar a primeira camada já contaminou a alma do Maurício sem chance de cura. Isso levanta uma questão importantíssima. E a sua analogia da radiação capta perfeitamente a brutalidade cósmica desse tipo de ambiente profundo. A natureza selvagem, essa força ancestral, não tem a menor capacidade de negociação do homem urbano. Ela não tem empatia. Não negocia multa, não negocia acordo. De jeito nenhum. A dona Antônia revelou a ele mais tarde que a força daquela água só permanecia adormecida sem atacar o povoado todo porque ao longo de muitas décadas os moradores locais ofereciam constantemente pequenos sacrifícios de sangue ali. Animais mortos, né? Animais abatidos deixados na margem para manter o equilíbrio calmo daquela forma ancestral do lugar. Só que, quando as máquinas pesadas romperam o isolamento protetor de terra e ameaçaram destruir o leito sagrado para sempre, o brejo sentiu a escala monumental da ofensa. Foi uma ofensa gigante para a entidade. Gigante. O equilíbrio se rompeu de tal forma que aquelas oferendas pequenininhas, galinhas e porcos, já perderam a validade totalmente.
O sistema natural exigia agora um sacrifício gigantesco, à altura da destruição que foi planejada. Então ele queria o responsável máximo. Sim. E a responsabilidade hierárquica importava muito ali. O brejo não queria as almas de operários assustados e mal pagos. Ele queria a submissão vital de quem comandava o ferro e o óleo que estavam machucando ele. O líder, o engenheiro-chefe, ele queria o Dr. Maurício. O que resulta no relato mais desesperador de toda essa nossa imersão de hoje. Tem uma página no fim do diário onde ele descreve que, sem conseguir respirar direito por semanas, tossindo lama invisível, o Maurício retorna à beira do brejo no meio da noite. Para o confronto final. E a dona Antônia, que estava lá atuando quase como uma guia sombria desse limiar entre mundos, ele entrega na mão dele uma pequena lâmina entalhada num osso antigo, cheia de marcações nativas que ele não entendia. E ela impõe a ele a pior escolha possível, a bifurcação final do terror que uma pessoa pode enfrentar. Uma escolha brutal. Brutal. Ela diz que ou ele aceita a atração inevitável da água, entrando no brejo calmamente e se entregando para aquele purgatório afogado que ele mesmo tentou destruir. Que seria render a própria vida. Ou ele pega aquela faca de osso serrilhada e tenta arrancar cirurgicamente do próprio peito, da própria carne viva, aquele filamento invisível que o brejo plantou dentro dele. A dualidade macabra entre lutar rasgando a própria carne, a sangue frio, sem nenhuma garantia real de cura, ou simplesmente se entregar ao infinito escuro e silencioso da água turva. As fontes e a história da Dona Antônia afirmam que as regras da roça não oferecem piedade para forasteiros. Não tem ombro amigo. Não. Elas apenas apresentam a conta da destruição e os juros acumulados da dívida. E quem não tem como pagar, paga com a própria existência. E a lente do céu, e o diário do engenheiro acaba exatamente aí, nesse momento da faca de osso. O inquérito policial que veio junto na pasta confirma que o Dr. Maurício desapareceu misteriosamente na mesma noite da anotação. Eles nunca, jamais acharam o corpo dele nas águas, por mais que tenham arrastado redes. O que confirma a teoria de que a água aceitou o sacrifício. Só que os relatos orais, colhidos décadas e décadas depois pela região do Vale do Ribeira, relatam que, nas noites de chuva muito pesada, quem tem coragem de olhar bem fixo para o centro, distante daquele brejo, consegue ver uma coisa. A figura dele, não é? Isso. Eles dizem que conseguem ver uma silhueta muito alta, usando vestígios em farrapos de um casaco longo de engenheiro, caminhando lentamente no fundo submerso, preso pela eternidade sob aquele reflexo frio da lua na água. Uau, assustador. E, ao sintetizarmos toda essa documentação impressionante de hoje, acho que fica cristalino que quanto mais nos afastamos do asfalto, da poluição luminosa e desse barulho confortante e ilusório da civilização, mais aquele véu que separa as realidades se afina. Fica quase transparente, né? Fica. O além, pelo menos no interior rural mais profundo, ele funciona quase como uma lei fria da termodinâmica. Toda energia de dor derramada no solo, seja num assassinato passional escondido sob um fogão a lenha, ou num massacre colonial de um século atrás, ou até numa profanação de terras sagradas com tratores. Toda essa energia não some. Não evapora. Ela precisa encontrar o seu caminho de volta para um equilíbrio. E o universo ao nosso redor, por mais silencioso e inerte que ele pareça ser no dia a dia, ele sempre sabe usar a força bruta, se necessário, para fazer as suas cobranças e fechar a sua própria contabilidade. Com certeza. É um lembrete impiedoso, acho que para todos nós, de que a terra bebe o sangue, ela absorve toda a tragédia que jogamos nela, mas ela nunca, jamais esquece o que lhe foi dado. E olha, para finalizar nossa análise com chave de ouro, isso deixa um pensamento incrivelmente perturbador para quem acompanha a gente e está refletindo agora sobre tudo isso que a gente discutiu. Um pensamento que tira o sono de qualquer um. Exato. Eu quero que quem escuta pense independentemente de onde esteja agora. Pare um segundo e pense na fundação exata do ambiente ao seu redor. Pense no que tem abaixo do carpete da sua sala, lá no fundo da terra.
Debaixo desse pilar de concreto gigante do prédio do seu escritório ou na própria rua de asfalto lá fora por onde você passa todo dia. É arrepiante pensar por esse lado. Ei, né? Quantos lugares modernos que nos dão hoje essa falsa sensação de segurança maravilhosa não foram erguidos sobre solos que no passado assistiram a crueldades brutais e completamente silenciadas há 100, 200 anos. A camada fina de cimento e tinta moderna que a gente usa cria apenas a ilusão frágil de um terreno que foi purificado pelo progresso. Mas a memória da Terra continua lá embaixo. Continua. Será que no fundo de cada metro quadrado da nossa civilização, tão orgulhosas, raízes de memórias sombrias e sangrentas não estão ainda despertas, de repente apenas esperando a oportunidade perfeita para puxar essa corda de volta à superfície? Pois é, esse é o tipo de reflexão histórica e sobrenatural que desafia toda a nossa necessidade humana de controle. A gente não controla nada. Com certeza absoluta, a gente não controla nada. E, bom, para cada pessoa que acompanha as nossas imersões de perto, que valoriza demais esse olhar aprofundado, que tem a verdadeira coragem de olhar por trás dessas cortinas confortáveis do dia a dia e que deseja muito continuar destrinchando o lado mais obscuro, assustador e cientificamente não resolvido dos relatos desse nosso mundo, Fica aqui o nosso convite. nós fazemos um convite urgente. Inscreva-se agora mesmo no canal Arrepiei. A equipe de lá faz um trabalho absolutamente espetacular ao nosso lado nessa missão pesada de mergulhar fundo nas teorias que realmente congelam o sangue da gente. Então fica o nosso convite entusiasmado para se juntarem ao canal Arrepiei. É isso aí. Porque, olha, o nosso trabalho em buscar e revirar os fatos não para por aqui. Os arquivos proibidos já foram abertos e nós estaremos aqui esperando por você na próxima investigação do que realmente se esconde nas sombras. Até lá!